Fala, popcornizeiros e popcornizeiras, tudo bem? Aqui é o Resumo Popcorn na área e hoje a gente vai mergulhar em Os Caras Malvados 2, a sequência de 2025 que traz de volta a gangue mais carismática de animais criminosos do cinema, agora tentando ser boa, mas nem tanto assim. Vamos começar direto ao ponto. Os Caras Malvados 2 é aquele tipo de continuação que entende exatamente o que fez o primeiro filme funcionar e decide pisar mais fundo no acelerador, tanto na ação quanto no humor. 5 anos depois dos eventos do original, o Sr. Lobo e sua trupe de ex-foras da lei estão tentando levar a sério essa nova vida de bons cidadãos, o que rende um conflito central bem interessante entre reputação, culpa e vício em adrenalina. A graça do filme nasce justamente dessa tensão. Eles querem ser vistos como heróis, mas o mundo ainda olha para eles como bandidos. E no fundo, a pulsão pelo crime ainda está ali, coçando. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal Resumo Popcorn e ativa o sininho, porque aqui sempre tem análise e review dos principais lançamentos do cinema e do streaming, com aquele olhar mais atento para roteiro, direção e construção de personagem. E se você curtir Os Caras Malvados 2, comenta depois aqui embaixo qual membro da gangue é o seu favorito. Voltando ao filme, visualmente a sequência mantém o estilo gráfico estilizado que chamou a atenção no primeiro, com inspiração de quadrinhos, traços marcados e uma paleta de cores vibrante que faz cada perseguição parecer um clipe animado em alta velocidade. A direção de Pierre Perifel, agora dividindo espaço com J.P. Sands, mostra mais confiança em brincar com ângulos e movimentos de câmera, criando set pieces que misturam heist movie, animação cartunesca e até um quê de filme de espionagem contemporâneo. A sensação é de um estúdio que sabe exatamente o tipo de energia que quer entregar, algo entre o ritmo frenético de um filme de assalto e a leveza de uma comédia para toda a família. O roteiro, assinado por Ione Brenner e Ethan Coen, faz uma escolha inteligente ao não repetir simplesmente a jornada de bandidos descobrem que é legal ser bonzinho do primeiro filme. Aqui, a trama se constrói em cima da tentativa de manter essa reputação recém-conquistada, enquanto forças externas empurram a gangue de volta para o submundo. A chegada de um esquadrão de criminosas, as chamadas Bad Girls, liderando um esquema de heist global, adiciona não só novos personagens carismáticos, como também um espelho moral para os protagonistas. Se eles estão tentando sair do crime, elas são o que eles já foram, sem culpa e nem freio. Essa dualidade rende bons diálogos e piadas que funcionam tanto para o público infantil quanto para os adultos, principalmente quando o filme fala de identidade, tentação e autoimagem. Em termos de personagem, o Sr. Lobo continua sendo o eixo emocional da história, dublado novamente por Sam Rockwell na versão original, trazendo aquele charme canalha que já virou marca registrada do personagem. O filme continua usando o recurso de quebrar a quarta parede com o lobo, o que ajuda a aproximar o público da narrativa, como se ele estivesse trazendo a gente para dentro do plano e comentando a própria transformação de vilão a anti-herói. Isso garante um ritmo mais dinâmico, quase como se fosse um narrador pouco confiável que está tentando nos convencer de que está 100% no caminho do bem, enquanto o filme insiste em mostrar o contrário. O restante da gangue também tem seu espaço, ainda que alguns membros ganhem mais destaque que outros. O Sr. Cobra, com a voz ácida de Mark Maron, segue como a bússola cínica do grupo, sempre lembrando que essa história de ser bonzinho pode ser só uma fase. Senhora Tarântula, Senhor Tubarão e Senhor Piranha continuam entregando humor físico e timing cômico bem calibrado, mantendo o clima de equipe disfuncional, mas estranhamente unida. Já a Diane Foxington, a raposa, permanece como a figura que cobra responsabilidade e ética, funcionando quase como a consciência externa do grupo e reforçando a ambiguidade moral que o filme abraça. A grande novidade é a inclusão das novas personagens femininas na dinâmica. O filme introduz um time de criminosas que, sem entrar em detalhes de trama ainda, chacoalha completamente a rotina domesticada dos caras malvados. As novas adições ao elenco de voz, como o Danielle Brooks, Natasha Lyonne e Maria Bakalova, ajudam a diferenciar bem as personalidades desse novo grupo,
evitando que pareçam apenas versões femininas dos protagonistas originais. Elas têm objetivos próprios, estilo próprio e um senso de humor que, em alguns momentos, beira o caos puro, o que combina demais com a estética e o ritmo do filme. Falando de ritmo, Os Caras Malvados 2 não perde muito tempo com exposição. Já começa estabelecendo que o status quo mudou, que a gangue agora vive sob o rótulo de heróis reformados, e em poucos minutos a narrativa já coloca um novo heist em jogo. A estrutura lembra bastante os clássicos filmes de assalto, com plano, montagem de equipe, imprevistos e reviravoltas, mas tudo filtrado por um humor autorreferente que tira sarro tanto dos clichês do gênero quanto da própria ideia de redenção. Em alguns momentos, a montagem rápida e o excesso de piadas podem soar um pouco cansativos para quem prefere um ritmo mais calmo, mas o público-alvo principal, famílias e fãs de animação de ação, deve se sentir em casa com essa energia. Tecnicamente, o filme mostra a DreamWorks bastante confortável em explorar texturas, luz e velocidade de movimento para criar sequências de perseguição visualmente marcantes, quase como se estivéssemos folheando um graphic novel em alta resolução. A trilha sonora acompanha bem essa proposta, alternando entre batidas mais modernas e temas que sublinham a tensão dos planos mirabolantes. A combinação de música e visual funciona especialmente bem nas cenas em que os caras malvados precisam decidir em frações de segundo se seguem o impulso criminoso ou o compromisso com a nova imagem pública. Em termos de tema, Os Caras Malvados 2 mexe com questões como autoestima, vício em aprovação e a dificuldade de se desapegar de quem você foi. Mesmo sendo um filme família, ele não tem medo de sugerir que o processo de mudança não é linear. Você pode dar vários passos para frente e ainda assim se pegar sabotando tudo quando alguém oferece a chance de um último golpe perfeito. Esse conflito interno é o que torna o filme mais interessante do que um simples mais do mesmo, porque o texto não trata a redenção como um botão liga-desliga, e sim como uma batalha diária. Antes da gente ir para a parte com spoilers, já aproveita para se inscrever aqui no Resumo Popcorn se você curte esse tipo de análise que olha para além da superfície da animação. Compartilha o vídeo com aquele amigo ou amiga que amou primeiro Os Caras Malvados e ainda está em dúvida se vale ver a continuação no cinema ou esperar chegar no streaming. Deixa nos comentários também se você acha que o gênero de heist em animação deveria ser mais explorado ou se esse filme já entrega tudo o que precisa. Atenção! A partir de agora, spoiler. Agora que o aviso tá dado, vamos destrinchar o que Os Caras Malvados 2 faz de mais interessante quando começa a desmontar o mito da reforma perfeita do Sr. Lobo e sua gangue. O ponto de virada mais importante do filme é justamente quando as Bad Girls aparecem não só como antagonistas, mas como uma espécie de tentação organizada. Elas oferecem à equipe a chance de um último grande golpe, um heist global que colocaria os antigos vilões de volta no topo da pirâmide criminal. A ironia aqui é deliciosa. O mundo finalmente aceita os caras malvados como heróis, e é justamente esse status que as novas criminosas querem usar como fachada. O filme trabalha bem a forma como o Sr. Lobo é seduzido por essa proposta. Ele não faz a escolha de voltar ao crime de maneira simples, numa decisão do nada. O roteiro planta desde o começo o incômodo com a forma como a sociedade ainda olha de lado com desconfiança para o grupo reformado. Mesmo com medalhas, entrevistas e homenagens, sempre paira a sensação de que basta um deslize para tudo desmoronar. E é essa fragilidade da reputação que torna o convite das Bad Girls tão atraente. No mundo do crime, pelo menos, eles sabem exatamente quem são. Um dos spoilers centrais é o plano das Bad Girls de usar a imagem do bem dos caras malvados para entrar em áreas de alta segurança, se passando por equipe oficial, enquanto secretamente executam o grande roubo. Essa dinâmica cria uma camada extra de tensão, porque a qualquer momento o público pode confundir quem está jogando em qual time, e o filme se diverte com essa ambiguidade visual e narrativa. Há uma sequência em particular em que a gangue precisa fingir que está salvando o dia em um evento público, enquanto na verdade está abrindo caminho para que as Bad Girls acessem o verdadeiro alvo do golpe, que sintetiza bem essa duplicidade moral. Outro ponto importante da trama é a relação entre o Sr. Lobo e Diane Foxington.
Ao longo do filme, a confiança entre eles é testada até o limite, principalmente quando Diane descobre que o lobo aceitou se envolver novamente com o submundo, mesmo depois de tudo o que passaram para construir a imagem de heróis. Essa quebra de confiança gera um dos momentos mais dramáticos do filme, quando a raposa confronta o lobo não só por mentir, mas por parecer mais preocupado com a adrenalina do que com a responsabilidade que assumiu. Já a gangue, como grupo, é colocada diante de um dilema clássico: ser leal ao amigo que está escorregando ou ser leal ao novo código moral que eles mesmos estabeleceram. O Sr. Cobra, por exemplo, vê na proposta das Bad Girls a oportunidade perfeita para voltar a ser o que sempre foi, e o filme usa essa tentação para questionar se ele realmente queria mudar desde o começo ou se apenas seguiu o fluxo. Em contraste, personagens como Senhora Tarântula e Senhor Tubarão demonstram um apego maior à nova vida certinha, trazendo para a conversa uma dimensão de amadurecimento e pertencimento que não existia no primeiro filme. Um dos spoilers mais impactantes é a revelação de que o grande alvo do heist das Bad Girls não é apenas um objeto de valor, mas um sistema de segurança global que, se comprometido, pode jogar a culpa de vários crimes futuros na conta dos caras malvados, destruindo definitivamente qualquer chance de reputação positiva. Ou seja, o plano não é só usar a imagem deles como escudo temporário, mas como bode expiatório permanente. Esse detalhe muda completamente a perspectiva da gangue e serve como catalisador para a virada final, quando eles percebem que precisam escolher, de forma madura, quem querem ser de verdade. No terceiro ato, o filme abraça o caos em grande estilo, com uma sequência de ação que passa por diferentes cenários e explora ao máximo o contraste visual entre o time original e as novas criminosas. Em termos de animação, é provavelmente o ponto alto do longa, unindo perseguições, gadgets, golpes visuais de quadrinhos e um uso bem criativo de câmera lenta e aceleração. Em meio a tudo isso, o filme ainda encontra espaço para amarrar os arcos emocionais. O Sr. Lobo tem de fazer um sacrifício real pela equipe, colocando em risco a própria liberdade para impedir que o mundo volte a vê-los como monstros sem remorso. O desfecho não cai na tentação de apagar todos os erros cometidos ao longo da história com um simples final feliz perfeito. A sociedade continua desconfiada. Há danos na relação da gangue com o público e com as autoridades, e o filme deixa claro que a confiança é algo que se reconstrói aos poucos. Ainda assim, o grupo encontra um novo equilíbrio, não mais tentando se encaixar em um molde idealizado de heróis, mas aceitando que são figuras complexas, capazes de errar feio e, ainda assim, lutar para fazer a coisa certa quando realmente importa. No fim das contas, Os Caras Malvados 2 entregam um review positivo. É uma sequência mais ousada, mais ágil e, em muitos momentos, mais divertida que o original, justamente porque aceita que seus protagonistas funcionam melhor nesse território cinzento entre o bem e o mal. O humor continua afiado, a ação é inventiva e a introdução das Bad Girls expande o universo sem parecer apenas um truque para vender novos brinquedos. Para quem gostou do primeiro filme, essa continuação consolida a franquia como uma das mais interessantes da animação recente quando o assunto é heist, carisma e construção de anti-heróis para todas as idades. Se você curtiu essa análise e esse review cheio de spoilers de Os Caras Malvados 2, não esquece de se inscrever aqui no Resumo Popcorn, deixar o like e comentar se você acha que a franquia ainda tem fôlego para um terceiro filme. E na tela final, clique em um dos vídeos que vão aparecer aqui para continuar maratonando nossos resumos e análises de cinema e animação. Escolhe o próximo heist que a gente vai comentar junto. Tchau!